RIC Mais Notícias. RIC Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Você pode mandar o seu WhatsApp para cá em 41 98504 5092. 98504 5092. Pode participar também pelo chat, pelo bate-papo do YouTube, onde nós já estamos ao vivo com som e imagens aqui direto dos estúdios da nave mãe da Jovem Pan em Curitiba. A gente abre o jornal de hoje falando a respeito da entrevista do presidente eleito Jair Bolsonaro. Ele voltou ao tema do juiz federal Sérgio Moro. Nós abrimos esse assunto aí ainda na entrevista do Bolsonaro lá atrás. E agora existe a possibilidade, o Mark adiantou a notícia ontem, de que o juiz federal Sérgio Moro seja ministro da Justiça. A gente vai rodar a notícia agora e depois vamos comentar o assunto. Diga lá, Mark. O novo presidente Jair Bolsonaro atendeu a imprensa nesta segunda-feira. Ele disse que vai convidar Sérgio Moro, portanto, para ocupar o cargo de ministro da Justiça. Bolsonaro disse que vai conversar com Moro pessoalmente sobre a proposta ou então vai indicá-lo para uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nesta segunda-feira, Moro publicou uma nota parabenizando Bolsonaro pela eleição. Encerradas as eleições, cabe congratular o presidente eleito e desejar que faça um bom governo. São importantes diálogo e tolerância, reformas para recuperar a economia e a integridade da administração pública, assim resgatando a confiança da população na classe política, disse o juiz federal Sérgio Moro. Vamos escutar o que disse Bolsonaro agora. Bem, agora, como acabou o período eleitoral, se tivesse falado isso lá atrás, soaria oportunismo da minha parte, né? Eu pretendo sim, não só para o Supremo, ou quem sabe até para o Ministério da Justiça. Pretendo conversar com ele, saber se há interesse dele nesse sentido também. Pretendo conversar brevemente com ele e se houver interesse da parte dele, com toda certeza ele será uma pessoa de extrema importância num governo como o nosso. Bom, está aí a fala do presidente eleito Jair Bolsonaro, não resta dúvidas de que ele convidará o juiz federal Sérgio Moro para ser ministro da Justiça e deixar a porta aberta para uma indicação ao Supremo Tribunal Federal. Para ocupar a vaga de ministro da Justiça, o juiz federal Sérgio Moro teria de deixar a magistratura e ingressar no Poder Executivo. Sairia do Judiciário, ingressaria no Executivo, passaria a ser, com todas as aspas, mas seria funcionário do presidente Jair Bolsonaro. Não me parece, pelo menos ao DENIAN, não me parece que seja o melhor caminho a ser escolhido pelo juiz federal Sérgio Moro. É óbvio que ele merece todo o destaque e eu defendo abertamente, já o fiz e farei de novo, de que o juiz federal Sérgio Moro vá ao Supremo Tribunal Federal e que tenha uma cadeira na Suprema Corte da República. Mas não pelo caminho, por exemplo, que foi trilhado pelo hoje ministro do STF, Alexandre de Moraes. Essa contaminação política pode macular uma imagem de um magistrado que jamais se permitiu a um arranhão. No momento em que ele for ministro da Justiça, primeira crise que ocorrer numa penitenciária brasileira terá de carregar toda a política que está vinculada, por exemplo, ao presidente Jair Bolsonaro. Não penso que seja a melhor escolha ao juiz federal Sérgio Moro. Bolsonaro, claro que convidará. E acho que a resposta será não. E a resposta será sim quando abrir uma das vagas ao Supremo Tribunal Federal. Mas aguardemos aí a posição do juiz federal Sérgio Moro. Eu repito, acho o pior negócio do mundo. Olhe para o ministro Alexandre de Moraes. Todo mundo enxerga no Alexandre que é um ótimo ministro, um constitucionalista de mão cheia. Mas se olha para o Alexandre de Moraes, sempre com a figura de um político tucano que integrou o governo Temer. Se olha para o Dias Toffoli, sempre com a visão de uma estrela do PT cravada na testa.
se olha para o ministro Gilmar Mendes e se enxerga uma bandeira partidária. No caso do Gilmar, primeiro é do PSDB e depois é de quem quiser. Porque ele, quando veste a toga da política, sabemos como funciona. Não creio que o juiz federal Sérgio Moro necessite disso. Melhor será ao futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, Sérgio Moro, um caminho mais livre desse tipo de pressão. Mas a escolha é individual, a gente sabe que o compromisso com o país às vezes fala mais alto. Eu considero o pior remédio, mas vamos ver. O que você tem de informação, Mark? Daniel, na verdade, o convite não foi feito oficialmente ainda. O Dr. Sérgio Moro ainda não leva essa possibilidade 100%. É claro que ele viu a entrevista, ele sabe do que a imprensa está falando, ele também já foi sondado por algumas das assessores de Bolsonaro, mas a conversa com o presidente ainda não aconteceu. E por que essa conversa é importante? Porque é nela que vai se dar a proposta de fato. Tá, eu vou assumir o ministério, mas como será esse ministério? Vai ser de porteira fechada? Vou poder indicar minha equipe? Ou não? Vou ser um ministro figurativo? Tudo isso importa muito para aceitar a proposta. Mas o juiz Sérgio Moro não tem interesse em fazer parte do executivo. Como você bem colocou, ele teria que pedir exoneração da Justiça Federal. Até uma discussão jurídica sobre isso, se precisaria mesmo pedir exoneração, ou ele poderia pedir apenas uma licença. Mas, enfim, pela postura dele, ele deveria pedir exoneração e isso o incomoda muito. Ele tem uma carreira ilibada no judiciário e como professor de direito. Ponto. Nunca fez parte da cultura dele ser alguma coisa no executivo. Então, a priori, ele não deve aceitar esse convite para o ministério e só apostar como indicação ao Supremo Tribunal Federal. Agora acontece, Daniel, que o juiz Sérgio Moro é um juiz incisivo, polêmico pelas suas decisões e não é bem visto pelos colegas do Supremo. Isso é fato, ele vai ter que enfrentar uma grande resistência. Nunca antes na história desse país, para parafrasear Luiz Inácio Lula da Silva, um juiz de primeiro grau foi indicado ao Supremo. Há um rito para isso e no direito, você sabe bem, os ritos são muito bem obedecidos. Geralmente é um desembargador de segundo grau, é difícil que um juiz de primeiro grau seja alçado direto ao Supremo. Bolsonaro quebraria esse paradigma. Mas a verdade, Daniel, é que o doutor Sérgio Moro está muito bem. Bolsonaro indica Moro não por uma vontade pessoal, mas porque entende que o povo brasileiro quer isso. Então ele tem cartão verde para fazer o que quiser. Agora... E o Supremo Tribunal Federal, que vai torcer o nariz para o juiz federal Sérgio Moro, é o Supremo que precisa de uma suprema humildade. Precisa entender que a Suprema Corte Brasileira, ela é preenchida por brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65, de reputação ilibada e notável saber jurídico. Aquele que o presidente da República, autonomamente, como chefe do Estado, escolher, e de que este nome passará pelo crivo do Senado Federal. O Supremo que fique sentadinho onde está, os ministros que lá estão, aguardando o rito determinado pela Constituição. Torcer o nariz pelo fato de um magistrado de primeira instância ser indicado ao Supremo apenas demonstra que essa turma do Castelo, os cegos do Castelo do Supremo Tribunal Federal, estão mais preocupados com o seu joguete do que efetivamente com uma oxigenação do Poder Judiciário. Torço muito, defendo muito o nome do juiz federal Sérgio Moro. Que assim seja, que o presidente eleito Jair Bolsonaro não recue, que não se deixe pressionar pelos 11 que lá estão, de que o governo Bolsonaro seja efetivamente uma administração diferente e que o juiz federal Sérgio Moro alcance uma das 11 cadeiras da Suprema Corte. E acho que ele só iria se manchar ingressando no Poder Executivo nesse momento. Fica fora dessa, doutor Moro. O melhor sempre será o seu trabalho como magistrado, que é exemplar, de que o brasileiro de bem, que o cidadão de verdade reconhece e elogia. Mais uma vez, Mark, mais uma vez, de novo, o juiz federal Sérgio Moro foi votar e foi aplaudido pelos eleitores. Já virou rotina.
e não precisa ingressar numa cadeira do Poder Executivo para alcançar o Supremo Tribunal Federal. Penso que está muito bem onde está. Denis, agora o problema, ou a solução, na verdade, é que o Dr. Sérgio Moro está no meio de uma disputa de ideias. Os seus interlocutores, por exemplo, parte deles defendem a ida dele para o Ministério. Dá um exemplo aqui. A Polícia Federal está unida em torno de Sérgio Moro para o Ministério da Justiça, porque a PF, que é subordinado ao Ministério, entende que Sérgio Moro seria um aliado importante no combate à corrupção. Sérgio Moro ampliaria aí, por exemplo, o apoio do Ministério para a Polícia Federal prender criminosos. Também há quem defenda assim: Moro, você precisa ir para a Justiça para garantir que o Bolsonaro não faça caca. Você, como ministro da Justiça, pode garantir que o Estado Democrático de Direito seja mantido. Então tem essa tipo de pressão sobre o Dr. Sérgio Moro. Do outro lado, ele não quer trocar a prerrogativa de mandar prender poderoso para tentar resolver problema penitenciário. Então está numa bifurcação importante. Ele tem conversado com vários amigos, vários interlocutores, mas ele ainda não descartou nenhuma coisa nem outra. Ele quer Supremo. Olha o tamanho do Moro, né? Me permita chamar o Moro de Moro e não de juiz federal ou de doutor Moro. Olha o tamanho do Moro. O Moro, hoje, ou será ministro da Justiça do governo brasileiro ou será o próximo indicado do Supremo Tribunal Federal. Olha o tamanho do magistrado da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba. A ponto de o presidente da República, na primeira entrevista verdadeira depois da eleição, gastar boa parte da sua fala se dirigindo a um juiz de primeira instância, um juiz de primeiro grau. Teve um encontro, o Bolsonaro até falou no nosso jornal aqui. Bolsonaro encontrou o Moro num aeroporto da vida, aí, por aí. E o Bolsonaro bateu continência ao juiz federal Sérgio Moro. E o juiz Moro tratou aquilo com frieza. Não... Tratou aquilo mais ou menos, não foi lá tirar foto, aquela coisa. E aí o Bolsonaro, à época, ficou meio chateadão. Ficou meio incomodado. Passou uma semana, o juiz federal Sérgio Moro ligou pro Bolsonaro. Falou: olha, eu agradeço aí a sua reverência à minha pessoa, mas como eu tirei uma foto no momento que eu sorri ao lado do Aécio Neves, e dei um sorriso, fotografaram aquilo e ficaram dizendo que eu tinha vinculação com esse ou com aquele. Por uma questão de cautela, você me conhece, eu sou um juiz que evito exposição, entenda o meu lado. E o Bolsonaro entendeu, tiveram uma conversa amigável os dois, o Bolsonaro e o Moro, e ficou tudo bem. De lá pra cá não conversaram mais. A eleição aconteceu, e qual foi a primeira fala do Bolsonaro depois de eleito? De que quer levar o juiz federal Sérgio Moro ao Poder Executivo ou ao Supremo Tribunal Federal. Nós estamos diante, pelo menos, de uma promessa de um governo diferente. Eu sou um otimista, tá ok, Terribas? Eu sou otimista. Agora, que é positiva a postura do presidente Bolsonaro em ter o Moro na equipe, eu acho positiva. Mas não precisa ser ele, pode achar outro que cumpra o mesmo papel. É claro que a Polícia Federal quer o Moro, né? Óbvio. Até porque a Polícia Federal necessita de um ministro da Justiça que não seja um boicotador das investigações contra a classe política. Então quer dizer que tá indeciso ainda, Mark? É que tem muita coisa em jogo, né? Ele pensa, por exemplo, em seguir, quem sabe, o caminho de Alexandre de Moraes, porque esses 2 anos serviriam para ele pavimentar relações em Brasília, o que também é importante para um ministro. Enfim, tem muita coisa em jogo. Agora, a priori, ele tem resistência à ideia porque ele não quer ter ligação com o executivo. Ele não quer ser ordenador de despesa. Ele não quer assinar salário de ninguém. Eu tô com o doutor Moro. É isso aí, doutor Moro. Faça o seu trabalho com a galhardia de sempre. O senhor é um juiz exemplar, reconhecido pela sociedade brasileira inteira. Quem é contra o senhor, a gente sabe quem é. Nós sabemos quem é contra o juiz Sérgio Moro. É quem tem bandido de estimação. Quem quer e busca efetivamente um Estado democrático de direito pleno, está com o Moro. Dá para esperar um pouquinho, e o fato dos seus futuros colegas do Supremo torcerem o nariz a Vossa Excelência, saiba que isso é mais um ponto que o senhor ganha junto à sociedade.
Daniel, na verdade, Bolsonaro tem a compreensão que quem votou nele também votou no Moro. Claro. Porque votou pela mudança. Então, o Óbvio. Bolsonaro não é tongo, ele só tem a cara de político. O Bolsonaro é muito político, muito inteligente, não é à toa que chegou onde está, e ele faz isso. Só aqui, Daniel, registrar aqui, tem ouvinte, a gente falou aqui que o Rito seria um juiz de segundo grau. Daí o pessoal falou, mas o Toffoli era advogado e foi indicado. É que é diferente uma coisa da outra. Na justiça, no judiciário, se separa muito isso internamente. Uma coisa é quem tá na carreira da advocacia, quem tem OAB, quem milita nessa área. Outra coisa é quem tá no judiciário. Então, quem está no judiciário, quem é juiz de toga, concursado, geralmente o rito é ir ao segundo grau e depois subir para um tribunal superior. A advogada aí não passa por esse rito. Por isso que o Toffoli é diferente do rito do Moro. São caminhos diferentes, não é isso? Claro, sem dúvida. Mas vou dizer novamente aqui, a Constituição... Perdão, gente, falhou a voz. A Constituição precisa ser respeitada. Cabe ao presidente da República escolher quem ele quiser, com mais de 35 e menos de 65 anos, com reputação ilibada e notável saber jurídico. As exigências constitucionais são plenamente atendidas pelo juiz federal Sérgio Moro. Tem a idade, tem reputação ilibada, tem notável saber jurídico, é um magistrado de escola, um magistrado de primeiro nível do judiciário brasileiro, professor de direito, doutor em direito. Então, preenche os requisitos constitucionais com ampla tranquilidade. Uma sabatina no Senado com o juiz federal Sérgio Moro seria um show que o Moro ia dar nos senadores. Então ele preenche todos os requisitos e amplas condições de ocupar uma cadeira da Suprema Corte. Quanto àqueles que lá estão de ficar de futrica, eu vou dizer o que é. Ciúme. Ciúme. Dor de cotovelo. Mas eu queria ver, Deni, a cara do Gilmar Mendes com Eu essa também indicação. queria. Isso é Queria dor ser uma de mosquitinho. cotovelo. Dor de cotovelo. Dor de cotovelo. Ciúme de homem é o pior ciúme que existe. Dor de cotovelo dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Pois eu quero que eles tenham de viver e conviver com um novo país. O novo país exige figuras como o Sérgio Moro na Suprema Corte. A Suprema Corte tem que ser ocupada por brasileiros de reputação ilibada e notável saber jurídico, e de que coloquem o país e a Constituição acima de interesses mesquinhos de política partidária e ideológica. O juiz federal Sérgio Moro iria romper com um jeito de se fazer as coisas em Brasília. Tomara. Eu verdadeiramente torço para que o juiz federal Sérgio Moro seja ministro do Supremo Tribunal Federal. Se ele escolher ser primeiro ministro da Justiça para depois chegar à Suprema Corte, eu vou entender. Mas, pela experiência que tenho de observar a política brasileira, não acho que seja o melhor caminho. Melhor é esperar. Sempre será. Só para pontuar esse assunto, a vaga do Supremo só abre no fim de 2020, quando se aposenta o decano Celso de Mello. Celso de Mello que tá há muito tempo lá, né, Daniel? Nossa senhora, desde o governo Sarney. Imagina só. Desde o governo José Sarney. Que preguiça. O governo Sarney, para quem é mais novinho agora e tá nos ouvindo no carro, o governo Sarney começou em 1986. 1986, portanto, há 32 anos. Faz 32 anos que o Celso de Mello está na Suprema Corte. Deu, né? Ele não entrou em 86, acho que foi 87, sei lá. Mas são lá 30 anos de Celso de Mello. É quase isso de tempo do Marco Aurélio Mello. Sim. Então, que é o próximo a sair depois. Que é o próximo a sair. Então, pensa que oxigenada boa a saída do Celso de Mello para entrar o juiz Moro. Daniel, mas tem uma coisa ruim nisso tudo. Moro no STF seria impedido de julgar os casos que envolvem o PT e a Lava Jato. Então, por exemplo, o processo da Odebrecht, das propinas, o Moro não poderia votar nele porque ele seria impedido. Mas e a figura do Moro sentado na cadeira, olhando o julgamento? Vamos também pensar no seguinte, né? A Suprema Corte, ela não é um juízo de primeira instância com todo mundo calado. A Suprema Corte, o ministro Moro estaria sentado no plenário observando a votação e o julgamento. É por isso que eles não querem o Moro lá, Mark. O Moro na primeira instância, ou no Ministério da Justiça, não terá o efeito do juiz Moro sentado como ministro do Supremo ao lado deles.
Com a capa preta igual. Com a capa preta igual. Então, são julgados do seu colega ministro, que você tem que reformar. Quem sabe reformar. Então, a pressão pela condenação daqueles que merecem ser condenados seria muito melhor com o juiz federal Sérgio Moro sentado lá na cadeira confortável, aquela poltrona. É uma cadeira que parece uma poltrona que abraça o corpo do sujeito. Bege, né? Bege, que destruiu as costas do Joaquim Barbosa. Joaquinzão, hein? Joaquinzão saiu da toca. Jesus do céu. O Marcos Souza, antes do intervalo, ouvintes aqui na Jovem Pan. Daniel, o pessoal perguntando e muito preocupado, várias perguntas nesse sentido. Quem assumiria o lugar de Sérgio Moro caso ele aceite o convite ao Ministério ou ao Supremo? Sabe que eu não sei como caminha a carreira na Justiça Federal, mas penso que em tese é a sua juíza substituta. Não sei se será ela, mas penso que sim, né, Mark? É, a doutora Gabriela Hart, ela que pode assumir os processos, ela já é da 13ª Vara, é a juíza substituta, assumiria como a juíza responsável pela Lava Jato. É uma juíza muito competente, é mais linha dura do que Moro, inclusive, as decisões dela são mais firmes que a de Moro, mas independentemente seja ela ou outro juiz, Daniel, a Justiça Federal do Paraná tem uma grande, um grande staff de nomes. Então tem lá o José Grey, tem lá o Dr. Paulo, enfim, tem muita gente boa para assumir o processo. Quanto a isso, não fiquem preocupados. A Justiça Federal é uma instituição sólida e tem vários nomes para tocar esses processos. E o trabalho mais vigoroso já foi feito também, né? Falta pouca coisa. O principal já foi. Instrução de ações que eventualmente o juiz federal Sérgio Moro não tenha julgado ainda, está tudo muito bem feito para que a sua magistrada substituta assim conclua. Então, não vamos pensar aqui no pequeno, vamos pensar no interesse do país. O que mais, Mark? Deninha, tem o pessoal perguntando aqui a sua opinião sobre o que o Bolsonaro falou sobre a Folha de São Paulo. Você viu essa questão? Pois eu vi. Assunto para o próximo bloco. Vamos abrir com isso? Porque o tema é polêmico e é bom. Qual foi a frase, exatamente a frase usada pelo Bolsonaro? Vamos achar aqui e no próximo bloco a gente usa a frase. Ele fala mais ou menos assim, que o jornal acabou. A gente vai comentar sobre isso. E a Folha respondeu, ficou brava. Ficou pistola. Lá no Instagram ainda, olha só, a Folha respondeu no Instagram. A gente vai falar sobre isso em instantes. A Folha meteu uma matéria na capa que foi um absurdo e o Bolsonaro reagiu. Faz parte da democracia. A gente vai falar sobre isso logo depois do intervalo. Aproveite, já que o Mark falou do Instagram, siga a gente no Insta. É quase que uma exigência que você faça isso para conhecer aqui os bastidores do jornal, para ver as nossas postagens, enfim. Verdade. Então você siga a gente no Instagram. O meu Insta é DenianCC. Tudo N de navio, tá? DenianCC. Siga a gente no Instagram. E o teu, Mark? O meu é Mark Souza, Mark com C mudo, _ Souza com S no final também. Mark Souza. E o meu é Oterribas, Terribas, Oterribas, tudo junto, não tem underline nada. Oterribas, Mark _ Souza, DenianCC. Siga a gente. Rick Mais Notícias. Jornal líder de audiência no Paraná, o primeiro e principal rádio jornal da manhã, sempre com a ênfase nas coisas do nosso estado e a repercussão dos fatos nacionais do nosso jeito, com opinião e sem mimimi. Aqui a gente tira a roupa da notícia. Muito obrigado pela enorme audiência de todos os dias. A repercussão da nossa transmissão de domingo ontem foi espetacular, um monte de gente comentando. O que nós fizemos aqui nas 4 horas ao vivo, sem intervalo, números, análises, entrevistas, comentários, enfim. Muito obrigado pela audiência de todos. A gente bombou tanto nas redes, no YouTube com a transmissão, mas principalmente para quem estava ligado no microfone líder da Jovem Pan. Esse microfone vermelho da Pan é uma coisa de louco, é o microfone mais pesado do Brasil. E o microfone mais pesado do Brasil não tem mimimi. Se tiver que criticar o poder estabelecido, critica. Se tiver que criticar a oposição, o fará. E se tiver que criticar os coleguinhas da imprensa, fará também. O que aconteceu ontem? O Bolsonaro deu, digamos assim, um peteleco
Nem foi uma batida firme, foi um peteleco. Deu uma... Peteleca quando você dá com a ponta do dedo no ouvido, assim, naquela partezinha da orelha, não é? Quando você dá aquele pique. Ele deu uma assim na Folha de São Paulo e a Folha ficou de mimimi. O que o Bolsonaro falou, Marcos Souza? Denê, vou ler aspas aqui do Bolsonaro em entrevista a William Bonner do Jornal Nacional ontem. Abre aspas. Não quero que ela acabe, a Folha. Mas no que depender de mim, da propaganda oficial do governo, imprensa que se comportar dessa maneira, mentindo descaradamente, não terá apoio do governo federal. Fecha aspas. Daí o Bonner perguntou, mas o senhor quer que o jornal acabe? Bolsonaro disse, abre aspas, por si só, esse jornal se acabou. Não tem prestígio mais nenhum. Quase todas as fake news que se voltaram contra mim partiram da Folha de São Paulo, inclusive a última matéria, onde eu teria contratado empresas fora do Brasil via empresários para espalhar mentiras sobre o PT. Uma grande mentira, mais uma fake news, jornal Folha de São Paulo, lamentavelmente, fecha aspas. Foi isso que Bolsonaro disse a William Bonner em rede nacional, Daniel. O Bolsonaro ainda não esqueceu a pancada que levou da Folha de São Paulo. Tá doída a pancada e ele reagiu. Não me parece que seja a melhor postura do presidente eleito de você escolher veículo, enfim. Mas ele foi eleito pelo povo e ele sabe o que faz com o dinheiro público, é dele, ele vai aplicar o dinheiro como quiser. E será elogiado e criticado por isso, não tem mimimi. Mas no que toca à questão da matéria em si, é uma fake news mesmo. Porque se não for fake news, é uma matéria muito mal feita, tecnicamente mal feita. Não segue aos princípios elementares da boa lição do jornalismo. É uma matéria sem uma aspa, não tem uma frase de ninguém, não tem um documento, não tem um depósito, não tem nada. É isso aí, ó. Tem robôs distribuindo fake news do Bolsonaro sem nada. Absolutamente nada. Não tem um indício, não tem coisa nenhuma. É uma matéria muito mal feita, mas assim, de péssima qualidade. E uma matéria tão ruim sendo posta na capa do jornal e que agitou a eleição, uma matéria de baixa qualidade na capa do principal jornal do país, principal jornal impresso do país, de maior circulação, teve repercussão na eleição. O Bolsonaro tem razão de reclamar, porque, por favor, que materinha chumbrega, chinfrim, mal feita. E aí acharam lá ainda um depoimento da jornalista se dizendo eleitora do PT. Pronto. Se formou o angu necessário. Uma eleitora do PT, que não tem vergonha de se declarar assim desse jeito nas redes sociais, escreveu uma matéria sem nenhum fundamento. Fundamento prático, técnico do bom jornalismo. Aí a matéria mal feita foi parar na capa. E foi parar na capa por quê? Porque o dono do jornal deixa. Não nos enganemos. Para uma matéria como essa estar na capa do jornal, é porque o jornal comprou guerra contra o Bolsonaro. Aí quer dizer que o Bolsonaro reage e a Folha fica brava? Por que foi parar? Aí vai vir com essa da liberdade de expressão. Você bateu, não bateu, Folha? Aguenta o retorno. É da democracia. Assim que funciona. Diga lá, Mark. Daniel, a Folha de São Paulo respondeu nas redes sociais dizendo que Jair Bolsonaro, mesmo após eleito presidente, não deixa de ameaçar a Folha. Ainda não entendeu o papel da imprensa nem a Constituição que promete obedecer. Essa foi a postura da Folha de São Paulo nas redes sociais em resposta a Jair Bolsonaro. Daniel, eu quero dizer aqui que a Folha fala o que quiser, tá? E tem que saber ouvir o que quiser. É do jogo. É do jogo. Que a Folha fez uma matéria mal feita, nenhuma dúvida. Mas eu acho errado o Bolsonaro perseguir a Folha de São Paulo. Eu acho que os dois estão certos e os dois estão errados. Diga lá, Marco. Eu ia falar exatamente isso. A Folha tem que dizer o que ela quiser, tem que ter liberdade para publicar o que ela quiser, contra a favor do governo, contra quem ela quiser. Agora também tem que aguentar a consequência. Então não vai receber R$1 do governo. E aí se vire. Busque assinantes, busque leitores, o que tá difícil, porque os jornais impressos estão acabando no mundo todo. Então, ou seja, quero falar mal do presidente? Eu falo à vontade. Mas também não vou ter verba pública. É um direito dele também não destinar verba pública para esse ou aquele veículo, enfim. Eu acho que o Bolsonaro tinha que estar acima disso. Quando for distribuir verba pública, distribui inclusive para Folha. Eu entendo o Mark, acho que o Bolsonaro tá certo, ele pode fazer o que ele quiser. Mas se eu fosse o Bolsonaro, eu daria dinheiro até para Folha. Se for dar dinheiro pro Estadão, dá pra Folha também, dá pra Folha da Tarde. Se essa for a postura do governo, quando a gente fala em dar dinheiro, é comprar propaganda, né?
Se o governo for comprar propaganda, eu acho que o Bolsonaro tá acima disso. E a Folha de São Paulo, aquela matéria da Folha... Gente, aquela matéria da Folha eu já li umas 3 ou 4 vezes, tentando enxergar onde está a notícia. E tá muito ruim. Perguntei pro Mark naquela época e vou perguntar de novo. Agora que passou a eleição, Mark, você assinaria aquela reportagem? Não, jamais. É um diz-que-diz-que. Alguém disse que disse e todo mundo nega. Ué, mas então não tem matéria. Não, pelo menos um print da fake news que foi distribuída e de qual telefone partiu. Nada. Tem nada. Daí a matéria é mal feita e aí a Folha fica de mimimi. Ah, e o mimimi. Mas ontem eu vi, velho, aquele mimimi da ninguém solta a mão de ninguém. É um mimimi. Aquilo é terrível. Além de um mimimi, gente cagona. Ai, não solta a mão de ninguém. Todo mundo se segura. Eu vou dizer, proteja. Não, daí tem protejam seus amigos também. Sabe o quê? Protejam seus amigos. Deixa eu falar uma coisa aqui. Te falar uma coisa. Eu recebi muitos relatos ontem, sobre uma iniciativa que os estudantes, aspas, com todas as aspas, dos estudantes da Universidade Federal do Paraná, de que estão articulando para amanhã uma Assembleia Geral para que os alunos entrem em greve. Corta a trilha, terrível. Vou falar sério aqui. Com esses moleques da Universidade Federal do Paraná, porque isso é molecagem. Descontentes com o resultado da eleição, num ato absolutamente autoritário, antidemocrático, estudantes militantes de esquerda estão promovendo uma assembleia na Universidade Federal do Paraná para que os estudantes entrem em greve, como se isso fosse possível. E estudantes que querem ir à aula e professores que querem dar aula estão sendo intimidados pelo diretório dos estudantes, por outros acadêmicos, enfim, numa tentativa de interromper as aulas na Universidade Federal pela ação destes acadêmicos. Acadêmicos irresponsáveis, gente menor que mancha a democracia brasileira. Moleques, vocês estão estudando pagos com o dinheiro do povo brasileiro. E quem paga tributo nesse país, paga tributo com muita dor, porque nos custa muito caro. O tributo custa muito caro, sobretudo a parcela mais pobre da sociedade. Quem está pagando o estudo de vocês, seus moleques, é o povo brasileiro. Vocês estão aí por causa do povo brasileiro que sustenta a universidade pública. Vão estudar. Gente vagabunda que vai sentar a bunda na cadeira e vai estudar direito. Moleques. Pressiona quem quer ter aula. Intimida professor que quer lecionar. E se abraça a outros professores doutrinadores que querem que estudante faça isso mesmo, para agitar o ambiente universitário. Vão achar algo de útil para fazer. Se tá ruim, amigão, larga e deixa aluno que quer estudar, que quer um futuro melhor, ocupar a sua cadeira, a sua banca, que é muito cara para toda a sociedade brasileira. Moleques. Molecagem é o que esses estudantes da Universidade Federal do Paraná estão fazendo. Onde já se viu greve de acadêmico? Como se isso fosse possível. Gente menor que afronta a democracia, que não respeita a soberania popular, que não aceita o resultado majoritário das urnas. Vai estudar. Lembra, meu filho, que você tá aí pago pelo povo brasileiro. O tributo do povo que te sustenta na universidade. Não dá mais. Nós precisamos também vencer esse tipo de mesquinharia que esses estudantes cometem na Universidade Federal sob o albergue de professores da mesma estirpe, que discursam de democratas e, na verdade, não passam de autoritários. Esse comportamento hegemônico que se criou da esquerda nas universidades, seguir à risca o que Gramsci escreveu, isso aí uma hora a gente vai romper. E vai romper do lado de dentro. Parabéns aos estudantes que querem aula, cobram aula e não se submetem a esse tipo de pressão que é uma barbaridade. Ontem choveu mensagem aqui de gente reclamando desses estudantes da Universidade Federal do Paraná. Vão se dar o respeito. Chega. Me desculpem mais uma vez o desabafo, mas esses meninos e meninas, esses moleques que estão inventando greve da Universidade Federal são pagos com o meu dinheiro, com o dinheiro do Mark, com o dinheiro do Terribas, com o dinheiro de você aí do outro lado do rádio.
Você que tá indo cedo trabalhar, levar o teu filho pro colégio, você que tá pagando esses moleques da Universidade Federal do Paraná. Eu e vocês. Chega. Chega. Essa gente precisa um pouco de vergonha na cara e respeito à urna, porque tá demais. Pelo amor de Deus. Vamos adiante. Mark Souza. Daniel, o pessoal falando aqui sobre outros assuntos e pedindo para comentar também sobre a indicação do Bolsonaro ao Ministério da Ciência e Tecnologia do astronauta Marcos Pontes, ele que é um militar da aeronáutica. O Marcos Pontes vai ser da Ciência e Tecnologia, né? Vai comandar, inclusive, as universidades, né? Eu acho bom. Eu não sei. O que eu sei do astronauta? Eu sei que ele foi pro espaço. Sim, eu sei muito pouco do astronauta. Não. Que resumo, né? Não, mas é Faça verdade. um resumo sobre Marcos Pontes de 10 linhas. Não, sei que ele foi pro espaço. Eu não sei, não conheço a carreira acadêmica de verdade mesmo. Vou pesquisar, vou estudar. Eu preciso saber tudo? Não, né? Eu vou pesquisar sobre o Marcos Pontes. O que eu sei do Marcos Pontes? Que ele foi pro espaço. O que é uma façanha. A gente sabe que para um brasileiro conseguir estar aí nesses times que alcançam o espaço sideral, é que ele é preparado. Então isso eu sei. Mais do que isso, eu não sei, vou estudar. Espero que ele seja uma pessoa do tamanho do Ministério da Ciência e Tecnologia. Que no Brasil... Vamos fazer um teste aqui? Marcos, você sabe quem é o atual ministro da Ciência e Tecnologia? Não sei. E o anterior, você sabe? Nunca ouvi falar. E o do Lula? Você sabe quem foi? Não sei. Fernando Henrique também não, né? Então, pelo menos agora a gente mais ou menos sabe, é o homem do espaço. Vamos dar uma olhada na trajetória acadêmica do Marcos Pontes, que eu acredito que seja muito rica. Eu fui procurar no Google aqui, sabe quem que é? Gilberto Kassab. O atual? É, em Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O Temer agrupou um monte de coisa. Digita aí, Olha ministro só, da Ciência e Tecnologia do Lula. É Vamos ver quem Ministério era. da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. São Temer, 4 ministérios em um só. o Que Temer, não faz muita conexão, né? Comunicações com inovação, tecnologia e ciência. o Temer juntou tudo para economizar dinheiro público. É, mas tem bastante dinheiro para esse cara organizar. São 10 bi o orçamento. 10 bi com B de bola. Então, essa a caneta do ministro. O que mais que tem aí? Tu achou, Mark? Só pra curiosidade, quem ocupou a cadeira de ministro da Ciência e Tecnologia no governo Lula? O nosso preso aqui de Curitiba. Só para que a gente tenha uma noção de que esse é um ministério que nunca contou com grande visibilidade ao Estado brasileiro. Teremos agora com o Marcos Pontes, que é o que tudo indica, o astronauta tá lá já, né? Não vai sair. Eu imagino, Não, mas não eu me li. sinto mais confortável, por exemplo, com um astronauta que de fato o cara vai, ele colocou a mão na massa, ele foi lá, ele estudou pra aquilo, pelo menos pro que ele foi fazer, do que o Kassab. O que é o Kassab? É, de ciência e tecnologia, nada, né? Não faz sentido o Kassab, nenhuma maneira. O Lula O Marcos Pontes, eu não li ainda, já disse, lerei o currículo Lattes do Marcos Pontes, mas eu creio que o currículo dele é invejável. Então vou dar uma lida depois, mas sobre ele eu sei muito pouco. O que eu sei é que ele foi pro espaço. Verdade Então, mesmo. eu sei que o Kassab foi prefeito de São Paulo, não é? Foi isso? Foi. Então, o que eu sei do Kassab é isso. E aí, Mark? O Lula indicou primeiro Roberto Amaral, não conheço. Depois Eduardo Campos, que foi candidato a presidente e morreu naquele acidente de avião. Depois Sérgio Machado Rezende, um físico. E daí indicou Aloísio Mercadante. do PT Raiz. Mercadante. Enrolador. Tudo a ver também, né? Eu lembro de um videozinho do YouTube. Era muito bom. É a melhor campanha de desconstrução política que alguém já fez contra alguém. Você, ouvinte, depois, vai no YouTube e coloque Mercadante Enganador, escute o jingle, vai ficar o dia inteiro na sua cabeça e é genial. E você viu o videozinho, né? Vai fazer o Mercadante dançandinho. É genial. Pega uma imagem genial. dele dançandinho. É tipo o comercial do Dolly, assim. Nossa, mas é muito bom. Dá uma procurada no YouTube depois, Mercadante Enganador, Enrolador. Esse jingle, fizeram uma paródia do Ele tinha dinheiro na cueca, era genial. Mas é muito engraçado, muito engraçado. Sabe qual que foi a grande contribuição pra ciência do Mercadante, Daniel? Foi comprar o dossiê dos aloprados. Não esqueçamos que foi ele que fez aquela confusão do dossiê dos aloprados. E daí, só pra terminar esse assunto, Daniel, sabe quem que a Dilma Rousseff indicou pro Ministério da Ciência e Tecnologia?
Aldo Rebelo. Pois é, então veja, Aldo Rebelo, Aloysio Mercadante, agora nós temos o Marcos Pontes, que o currículo, eu vejo aqui o Daniel, nosso colega aqui da RIC, dizendo que ele é integrante do ITA. Então, o currículo do Marcos Pontes, que eu não li ainda, mas tenho certeza que é invejável, vai levar luz aí ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que nos últimos anos foi tratado apenas politicamente para dar cargos para aliados. Glória a Deus. É isso que a gente precisa romper. E me parece que o presidente eleito Jair Bolsonaro está inclinado a atuar exatamente nesse sentido. Deni, aí vale lembrar o seguinte, ele trabalhou na NASA, que é o que tem de mais tecnológico de ponta no mundo. Então isso já é uma credencial por si só. Acho que também é uma boa escolha. Pois é, gente, é isso que eu tô falando. Ninguém vai pro espaço porque é bobo. Pessoa para conseguir estar no time que lança um astronauta, uma nave ao espaço sideral, o sujeito é bom de serviço. É assim, para que você pegue uma nave, suba ao espaço e olhe a Terra lá de cima, saiba que para você ter o privilégio de olhar a Terra lá do céu, lá de cima, é porque você é muito bom. Tem que estudar, né? Estudar e ser bom. Tem que estudar bastante. Porque senão você não vai. Você sabe que cor é a Terra, né, Mark? Quando vista do espaço. Azul, não é? Azul. Né, Terribas? É azul. Até onde eu aprendi é azul. É isso aí. Aliás, esses dias eu tava me perguntando, Deninha, quem deu o nome de Terra pra Terra? Eu sou meio idiota, assim, eu faço as perguntas que não tem resposta. Mas já pensou nisso? É verdade. Mas quem que deu o nome de Terra pra Terra? Não tem histórico isso. Eu fui até pesquisar, ninguém sabe explicar direitinho. Alguém viu lá e falou, essa aqui é a Terra. A gente chama, mas não sabe por quê. Eu não sei também. Mas esse é um drama que eu não tenho, viu, Marcos Souza? Eu tenho esses dramas. Eu tenho insônia às vezes, daí eu fico pensando nessas coisas aí. Tipo de drama do Mark. Vamos tomar uma água. Vamos tomar uma água, daí você Então tá. aproveita aí o break pra seguir a gente no Instagram. Denian CC é o meu, tudo N de navio. Denian CC, Mark Souza e O Terribas. Eu vou Já voltamos. aqui o porquê terra de terra. Recebi aqui um vídeo da fala do Marcos Pontes, já assisti, leio o currículo dele. É impressionante a qualificação técnica do astronauta brasileiro. É um nome técnico para um cargo que exige capacidade técnica. Então, sorte ao Marcos Pontes, que já foi anunciado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Então, veja, tem o Marcos Pontes na ciência e tecnologia. Tem o Paulo Guedes, que é um especialista, um ótimo nome do ponto de vista de qualificação técnica para o Ministério da Fazenda, que é o ministério, se não o mais importante, no rol aí dos 3 mais importantes da República. A cogitação para o Ministério da Justiça é do nome do juiz federal Sérgio Moro, ou de outro da grandeza do Moro, que é o caso da ex-ministra do STJ, Eliana Calmon. Que é um ótimo nome também. Ótimo nome. Então veja que o presidente eleito Jair Bolsonaro preenche cargos na administração federal, pelo que já se sabe, desprendido dessa necessidade de um presidencialismo de coalizão que sempre nos levou a uma barganha de dinheiro em troca de apoio, de corrupções, de grandes e pequenas malandragens. Então o que se observa nesse primeiro momento é alvissareiro, é uma coisa boa. O chefe da Casa Civil será o deputado federal gaúcho Onyx Lorenzoni, que é um homem sério, tão sério que sofreu com o sincericídio de avisar para o Brasil inteiro que ele havia, em campanhas pretéritas, recebido dinheiro e declarado como caixa 2 e se dizia arrependido disso. Então, é muito difícil você ver alguém admitir a prática de um ilícito eleitoral. O Onyx Lorenzoni fez isso. Então, me parece que o Bolsonaro, pelo menos na largada, vai fazendo um ministério forte, né? E forte e justo. Muito bom. Marcos Daniel, Souza. tem mais só para completar aqui. Um cotado é o general Hamilton Mourão para a defesa, que é o vice-presidente, então tá no métier dele. E aí tem uma proposta interessante, Daniel, que é unir ministérios da agricultura com o meio ambiente, que são temas que andam juntos mesmo. O pessoal, os ambientalistas estão fulos da vida, diz que não pode, porque daí o agronegócio vai dominar o debate, enfim, mas ele deve unir os dois, e aí um dos cotados é o pessoal
que é ligado aos ruralistas. E o pessoal do PT tá nervoso com isso. O que Bom, também se não o faz PT muito sentido, né? Porque se alguém tem que discutir a sustentabilidade e o desenvolvimento do campo, são esses dois, né? Mas se o PT tá achando ruim é porque é bom. Porque só a gente... Não, mas olha aqui, e eu não tô pegando no pé do Partido dos Trabalhadores, não tô pegando no pé do Partido dos Trabalhadores, tô chamando o ouvinte a uma reflexão. Quem governou o país nos últimos 4 mandatos foi o PT ou o seu vice. Agora nos 2 últimos anos com o Michel Temer. Nós precisamos de soluções que sejam vigorosas ao setor produtivo e ao meio ambiente. Funcionou? Não, não funcionou. Então qualquer mudança que venha revisitar o que hoje acontece no país será bem-vinda. Penso que o ministro da Educação do governo Bolsonaro deva agregar também a cultura, voltar a ser MEC. Exato. Acho que dá para também juntar as pastas, economizar dinheiro, parar de torrar dinheiro público com um estado do tamanho de um elefante, um paquiderme. Nós precisamos diminuir o tamanho da máquina pública. Para educação e cultura, Daniel, ele está pensando em 2 nomes. O general Alessio Ribeiro Soto, que já coordena o programa de governo do Bolsonaro, ou, numa aliança com o DEM, o ex-ministro da Educação Mendonça Filho. Que é o atual ministro. Cotados, isso. E também tem a questão, Daniel, do Ministério da Saúde, que eu acho, se confirmar, uma opinião interessante do Bolsonaro, que é o Henrique Prata. Para quem não conhece ele dirige aquele hospital do câncer de Barretos, que hoje é chamado de Hospital do Amor. É genial o que foi feito nesse hospital. Você pega um hospital pequeno do interior, hoje é referência mundial do tratamento do câncer. O que ele fez lá nesse hospital é lindo, a história é muito bonita e ele teria sido convidado para assumir a saúde e diz que vai combater a corrupção na saúde, que é grande. Então... É verdade, já saiu várias matérias já sobre esse hospital, bem interessantes. Bom, que seja. Sorte aí, sabedoria ao presidente eleito Jair Bolsonaro. Pra gente encerrar, é um enorme número de mensagens que chega aqui à Jovem Pan sobre o comentário que eu fiz a respeito da Universidade Federal do Paraná. Eu ia falar isso agora. Eu vou reiterar. Esses estudantes que ameaçam com greve por não aceitarem o resultado das urnas e que intimidam professores que querem dar aula, pressionam acadêmicos que desejam estar em sala de aula, essa gente é irresponsável, autoritária, antidemocrática e, sobretudo, são moleques que estão na Universidade Federal graças ao dinheiro do povo brasileiro que sustenta as universidades com os nossos tributos. Estes moleques precisam ser enquadrados. Só que eu espero o quê da reitoria da Universidade Federal do Paraná? Que não seja uma aceitação silenciosa. O reitor da Universidade Federal do Paraná só faltou abanar bandeira durante a campanha eleitoral. Direito dele. Pobre Universidade Federal. O pessoal aqui dos estudantes tem gente a favor e contra, hein? Ó, um deles aqui é o Albert Lorentz. Ele diz que faz agronomia e lá ninguém entra. Diz que na aula dele ninguém atrapalha, que senão ele vai se ver com ele. Diz que lá na sala dele todo mundo vai ter aula. Agora já tem a Adriana Fonseca dizendo que é um absurdo usar um veículo de comunicação para incentivar a violência contra estudantes. Que violência contra estudante? Vai estudar, guria! Vai botar tua bunda na cadeira e vai estudar. Que violência contra estudante? Quem pratica violência contra a liberdade acadêmica é justamente esses que querem greve acadêmica. Como se isso fosse possível. Vai estudar. Você está ocupando a vaga de milhares de paranaenses que gostariam do privilégio que você tem. Vai se dar o respeito. Vai pensar o país. Esses moleques hoje que envergonham a Universidade Federal do Paraná. Pior são os professores que dão albergue a esse tipo de comportamento. Estou muito incomodado, porque a gente recebe relatos aqui de estudantes que não conseguem entrar em sala de aula, porque meia dúzia de brucutus ficam na porta não deixando o estudante que quer estudar entrar. Você tem noção de que isso acontece aqui debaixo do nosso nariz, na Universidade Federal do Paraná? É aceitável um comportamento desse jeito? É evidente que não. Mas estourou tudo, né? Agora, tem muito professor que incentiva, Denê. Vamos falar a verdade aqui também. Claro tem que muito professor da Federal que incentiva essa greve. É por isso, eu tô dizendo, o pior é o professor que alberga esse tipo de situação. São os professores que também não respeitam a vontade majoritária do povo. A soberania popular é que alçou o Bolsonaro à condição de presidente eleito. Quer dizer que a democracia só vale se vencer o candidato deles?
Quando vence o outro, daí a democracia não vale? Eu entro em greve na universidade? Ah, por favor. Pintou um nome aqui pro Ministério da Educação, na nossa live aqui. Professor Denian Couto é um professor de Direito de Curitiba. E o pessoal tá pedindo muito aqui. Uhum. É uma indicação aqui da turma. eu no Ministério. Sabe, eu sou candidato a renovar o meu contrato com o Grupo RIC no dia 31 de dezembro. Para mais uma gestão à frente deste microfone, o que muito me orgulha. Então, os nossos ouvintes são muito carinhosos comigo, mas me deixem onde eu estou, que eu estou muito feliz. Mas você sabe que essa decisão tá nas mãos de um homem que tá escutando agora o programa, né? Então. O chefe tá escutando hoje. Mas o fato, ele é o Ministério Supremo. Mas o fato do nosso presidente ouvir esse jornal também é bem bom. Acho que ele gosta, porque se ele não gostasse, ele não ia ficar ouvindo o jornal, né? Ia assistir outra coisa. Ou então ia botar no pagodão, que tem rádio com pagode agora de manhã cedo, pro cara ir dançando no carro. Vamos embora. Vamos embora, gente? Então tá bom, né? Muita paz no coração de todos e tudo de bom eternamente. O jornal tava pistola hoje, hein? Tava pistola. O jornal tava bom hoje. O jornal tava bom hoje. O jornal tava bom. Então tá bom. Então tchau, tá bom. gente. Tchau, rapaziada.